Opa, Alex Angeloni na área, tudo certo com vocês? Tô tentando me organizar para escolher pelo menos um dia certo para soltar os vídeos, mas ainda não consegui. Mas eu estou no caminho da organização. Essa coisa é muito essencial, né? Todo mundo fala sobre organizar seu tempo, fazer uma agenda, fazer uma uma rotina, né, de trabalho, colocar horários, prioridades, tarefas, tudo, e realmente isso é muito importante. A gente não dá muito valor para esse tipo de coisa, então não faz parte da nossa cultura diária, né, fazer esse tipo de coisa, mas ela te facilita muito a vida, diminui o estresse, então eu estou tentando fazer esse tipo de coisa. Enquanto eu não consigo plenamente, né, a gente vai tocando as coisas meio a toque de caixa, né? E é só para dar uma continuidade no vídeo, o último vídeo, que eu falei sobre um pouco o analógico, o digital, tudo, né? Eu fui fazer um evento com o Bozo Barrete. O Bozo Barrete, para quem não conhece, ele foi músico integrante, né, do Capital Inicial, muitas músicas que o Capital estourou, ele tem composição junto com o Dinho Ouro Preto, fez produção, trabalhou com muita gente, enfim, o cara tem uma carreira bem extensa na música e tem sua importância muito grande no cenário musical, né? E aí, assim, só para fazer uma breve explanada, se você quer saber mais sobre Bozo Barrete, digita lá, Bozo Barrete, e você vai ver, assim, a extensão do que é a carreira do Bozo, né? Até hoje. Grande Bozo. E a gente tava conversando lá, ele foi fazer um evento lá no Sesc, e a gente tava conversando lá no camarim sobre. Que o evento em si falava sobre vinil, tinha expositores de vinil, é um negócio bacana que o Sesc fez lá, o Sesc de Jundiaí, né? Eles fizeram um evento bacana, reuniu bastante gente, tinha gente comprando vinil, vendo vinil, tinha DJ com vinil, era basicamente sobre vinil. E eles têm um show lá, ele tem um show que é como se fosse uma palestra musicada, né? Então, assim, vai falando do show, ele e o Murilo, né? O Murilo também foi vocalista do Capital Inicial quando o Dinho saiu, depois voltou. Murilão canta demais, cara. Também. Putz, cara, não tem nem o que falar dos caras, né? E aí eles montaram esse show falando sobre a história do vinil. Então é legal, eles contam um pouco do que rola lá. Eu achei bem interessante o que eles fazem lá. Vão pegando um evento especial de cada época, né? Pegando 60, o disco que mais vendeu, fala um pouco do disco, conta um pouquinho da história do artista e toca uma música da época. Eles vão fazendo isso. E aí a gente tava no camarim conversando justamente sobre o vídeo que eu tinha feito sobre o vinil. E depois a gente entrou no assunto analógico e o Bozo comentou sobre o Clasp, né? E aí ele falou, pô, você podia falar um pouquinho sobre o Clasp e tal, né? Então, hoje eu vou abordar um pouquinho essa mistura do digital com o analógico de uma forma inteligente que foi desenvolvida, muito caro e, assim, acabou ficando um pouco inviável de se manter isso, né? Dos estúdios terem tudo, mas só para vocês saberem que existia esse jeito de gravar, né? Então, a mistura do analógico com o digital de uma forma bem profissional. Eu me lembro assim, o Mosh tinha, o Oswaldo comprou e tinha mais um estúdio aqui em São Paulo, não sei se era em Ribeirão Pires, em algum lugar tem um estúdio que eu acho que ainda esse estúdio ainda funciona no Clasp, eu não tenho certeza, mas eu acho que o do Mosh não tá mais em uso também, mesmo porque você tem que comprar fita, é a mesma coisa. Então, eu vou contar um pouquinho do Clasp. Eu fiz um disco inteirinho no Clasp, que é o disco Sejam Cheios do Thales Roberto. Quem tiver curiosidade para ver aquela sonoridade lá, ela ficou bem a cara do que a gente buscava de textura para o som, né? Então, como que ele funcionava? Você tinha a máquina de 2 polegadas, né? Rodando uma fita como se fosse um looping, ela não parava nunca. Então, o áudio, a gente ligava os microfones, tudo na mesa,
entrava no gravador analógico como se fosse gravar na fita, e ele em tempo real mandava pro gravador, para DAW, no caso Pro Tools, usando a cabeça de reprodução da máquina. Então você gravava com a cabeça de reprodução da máquina e ela automaticamente passava para dentro do Pro Tools o som com o resultado final da impressão do analógico, né? E é muito legal esse sistema, porque você tinha o som da fita com a facilidade e toda a praticidade do computador. A única coisa é que a fita, você tinha que estar no meio, para você começar um take, você tinha que estar certificado de que a fita não estava no final, porque senão parava a gravação mesmo, sabe? E aí você tinha aquele time que a gente tinha antigamente, de parar, acabou a fita, vamos rebobinar, volta a fita, tudo o mesmo sistema, né? Então, só que com o som do analógico mesmo entrando dentro do Pro Tools. Vantagem disso, você tem uma textura diferente, né? Se é melhor ou pior, a gente já entrou nessa seara e não vamos discutir isso, né? Desvantagem dele, a fita ela tem desgaste, porque ela tem atrito e tudo, então assim, é como se fosse uma gravação normal. Para você usar ela na sua plenitude e da forma correta, você tinha que ter fitas novas. E aí é muito difícil comprar fita, tem como comprar hoje, mas é caríssimo, né? E não é assim à vontade, então você tem essas dificuldades. A máquina tem que estar alinhada, você tem que ter uma máquina de 2 polegadas, pelo menos, para você poder fazer, né? Esse conversor que conversa, que faz essa ponte entre a máquina e o computador é muito caro, e você precisava ter uma mesa. Então, enfim, são várias coisas que, assim, eu estava até vendo um vídeo do Paulo Anhaia, né? E ele usou um exemplo que eu achei demais e eu vou usar aqui também, né? Hoje você trabalhar com uma fita dessa é como ter aqueles carros lowride, né? Que pula tudo. Então você vai lá, prepara o carro, tudo, não sei o quê, sai com o carro, pula 3, 4 horas lá direto com o carro, volta para a oficina e fica mais 3 meses para arrumar, volta, pula de novo, e aí vai assim, e o analógico vai ser assim mesmo, entendeu? Ele tá coberto de razão. Requer muita manutenção, requer muito cuidado. Você vai usar, vai dar pau, porque não tem mais coisa nova, né? E as coisas antigas elas vão se deteriorando e elas vão precisando ser substituídas as peças, enfim. Era só para a gente relembrar essa história. Então existia esse Clasp, tem algum estúdio que tem ainda, eu não conheço, né? Se eu voltaria a usar, não voltaria. Eu acho que é muito trabalho para um ganho que hoje cada vez mais, né, você consegue simular essas texturas e você vai conseguindo chegar onde você precisa ou quer com o seu som. Mas fica a dica, se alguém quiser ouvir, tem esse disco do Thales Roberto, Sejam Cheios, foi inteiramente gravado no Clasp e ele foi mixado na Axon MT, uma SSL que tinha lá no estúdio Moshi. Então vale a pena só para constar. E tem um outro disco que esse eu não mixei, não gravamos no Clasp nada, porém a gente finalizou ele em analógico. Então a gente gravou totalmente no digital e a finalização dele toda, o LR dele foi feita numa máquina de 2 polegadas, de meia polegada, uma Studer de meia polegada, e essas fitas foram mandadas para o Sterling Sound para fazer a masterização em meia polegada. Então todo o disco gravado no sistema analógico, finalizado somente na fita de meia, gravado no sistema digital, desculpa, vamos lá, de novo, vou repetir aqui para não fazer corte. O disco foi totalmente gravado no sistema digital e foi finalizado no sistema analógico.
Saiu da mesa, entrava na Studer, na máquina de 6 polegadas, a gente pegou essas fitas, mandou pro Sterling Sound e o Sterling Sound masterizou o disco das fitas, que é esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, do Hudson Cardorini. Esse disco foi gravado todinho lá no Mosh com o pessoal do Dr. C, né? O Ivan, o Andrea. E aí a gente fez esse tipo de finalização. Se alguém quiser ouvir como ficou o resultado da textura também, é outra textura de grave e tudo. Vale a pena como dica, beleza? Isso aí, tamo junto. Até a próxima. Não esquece de dar aquele mãozinha pra cima, se gostar. Se não gostar, pode mandar a mão pra baixo também, tá tudo certo. Pode comentar o que vocês acham. E até a próxima. Valeu!